Olá, tudo bem com vocês? Como está? Vamos agora para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre formação de trombos. Por que esse vídeo é importante? Pensa, gente, você já tem ideia da quantidade de pessoas que estão tendo trombos, formação, dificuldade de circulação nos membros inferiores, estão tendo infartos, estão tendo AVCs, possivelmente por conta dessa pandemia que nós tivemos, com contato com esse vírus, que esse vírus aumenta a inflamação do nosso organismo com formação de trombos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Davi Rodrigues. Eu tenho algumas pós-graduação em medicina integrativa, em nutriendocrinologia e biofísica, e recentemente a gente fez o doutorado em naturopatia. Hoje eu ajudo profissionais de saúde a melhorarem os sintomas crônicos dos seus pacientes com, essa abordagem que baseia em 5 temas básicos: a nutrição, o detox, as frequências, voltagem e a questão emocional. Isso tudo ajuda muito a gente entender o funcionamento do corpo por dentro, as nossas células, tá? E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre esse tema, trombos, tá certo? Bom, trombos. O que é trombo? Vocês sabem o que é trombo, certo? Trombo nada mais é do que uma formação, uma agregação dos componentes do sangue dentro dos nossos vasos. Pode ser artéria ou pode ser veia, tá? Isso em qualquer lugar do corpo. Nessa figura, vocês estão vendo no membro inferior, que é um dos locais mais comuns que os trombos formam. E aí as pessoas acabam tendo trombose de membros inferiores por conta da formação do trombo. Agora, por que se forma o trombo, tá? Isso é a coisa que a gente tem que entender, certo? Um trombo, ele não vem por acaso, certo? Vocês acham que, do nada o corpo fala assim, eu vou criar um trombo. Não, não é assim que funciona. O trombo, ele precisa de um ambiente específico para ele surgir. E é um ambiente inflamado, tá certo? Como é que a gente avalia isso? A gente avalia na microscopia de campo escuro, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma microscopia normal. Eu mostrei, inclusive, na aula passada. Olha só, as célulazinhas separadas, a porção preta não tem fibrina, você tem as células de defesa, umas maiores, né, redondinhas, tá bom? Então, esse aqui você chegou lá, você avaliou. A microscopia é um método de diagnose que ajuda a gente a abordar o paciente, entender como é que está o funcionamento do corpo dele, tá certo? E ali, ó, você consegue perceber, você consegue entender se um corpo está inflamado ou não. Agora, olha esse sangue aqui, ó. Olha esse sangue, gente, esse sangue. Esse sangue está extremamente inflamado. Nós chamamos isso de estresse oxidativo. Esse processo inflamatório, ele pode gerar vários tipos de doenças crônicas, pode brotar no organismo vários tipos de doenças crônicas, certo? Esse é o segredo, é a gente entender que uma doença crônica, ela não vem ao acaso. Essa doença crônica, ela vem porque o organismo está inflamado. E a microscopia é um método de diagnose muito bacana para a gente poder avaliar isso, tá? Agora vamos ali nos trombos, né? Na figurinha dos trombos. A gente vai voltar. Tá aqui o trombo. O que está acontecendo dentro lá do vaso? Olha ali, ó. A hemácia se agregando, a hemácia se aglomerando, certo? Você vê aqui, quando ela vai se aglomerando, obviamente a chance dela entupir o vaso ou deixar a passagem do sangue de uma forma comprometida é maior. Agora, observa o seguinte, olha aqui, ó. Entre as hemácias, você tem assim essa ponte, é uma rede de fibrina. Olha só, né? Tá ali, ó, você tem uma rede de fibrina envolvendo essas hemácias
e formando esse trombo, como se fosse um saquinho, certo? Aqueles saquinhos de feira que você coloca as laranjas dentro. Então, você tem essa fibrina ali, ó, envolvendo as hemácias, formando esse saquinho, formando esse trombo, que vai acabar entupindo os nossos vasos. Isso pode gerar um monte de consequências. Por isso, são consequências circulatórias. Há um infarto, há um AVC, há um trombo de membro inferior, um comprometimento renal, olho, tá? Você tem lá uma perda de visão. Memória, gente, memória. Imagina isso aí ocorrendo no teu cérebro. O processo, porque o que isso vai acarretar? Uma baixa oxigenação, uma baixa alimentação das células que vem depois do trombo, certo? Então, isso gera consequências enormes no nosso corpo, no funcionamento do nosso organismo. Agora, olha que interessante, essas pontinhas de fibrina, tá? É isso aqui, ó. Olha lá na porção preta, cheio de rabisquinhos, né? Você vê lá os rabiscos, ó, todos esses rabiscos são fibrinas ativas, fibrinas prontas, com possibilidade de ir lá e, ó, formar a redinha nas hemácias para a formação do trombo, tá certo? E aí, o que comumente a gente faz para um paciente desse, né? Tradicionalmente, a gente dá um anticoagulante para impedir o processo de coagulação. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pacientes que eu já peguei utilizando o anticoagulante, que você põe a lâmina no microscópio e você vê lá as fibrinas. Ou seja, o anticoagulante, ele não diminui as fibrinas na corrente sanguínea. Ele pode estar tentando controlar a agregação delas, certo? E, é claro, tem o seu efeito, mas o que a gente tem que fazer é voltar, fazer com que essa microscopia passe a ser próxima dessa microscopia. Aí sim você muda a tendência do organismo de formar trombos, de ter infarto, de ter AVC e assim por diante, certo? Como é que a gente faz isso? Desinflamando o organismo. É isso que a gente ensina aqui. Como desinflamar o organismo. Qual antioxidante você vai utilizar? Ah, hidrogênio molecular, posso utilizar ELIB, posso utilizar frequência? Será que a desintoxicação vai ajudar nesse processo, a desparasitação? Entendeu? Então, tudo isso envolve. Agora, olha que interessante, vocês, inclusive, que participaram, que tiveram esse vírus da pandemia, né? Muitos de vocês fizeram um exame chamado dedímero. O que é o dedímero? Gente, o dedímero são fragmentos dessa fibrina. Por isso que muitas pessoas tinham o dedímero alterado, ou seja, a fibrina está lá presente, né? Com possibilidade de formar o trombo. Agora, gente, também é verdadeiro. Pessoas com dedímero normal, quer dizer, o exame laboratorial normal, você avalia a microscopia e ele está lá, com formação de fibrina. Então, a gente tem que somar essas questões, né? Os exames laboratoriais que a gente tem do papel, a visão que a gente tem nesses métodos de diagnóstico, como a microscopia de campo escuro, por exemplo, a avaliação do paciente, olhar para ele, tá? Isso tudo nos ajuda a ter uma abordagem mais efetiva em relação a que o paciente precisa. Mas, em suma, nós temos que aprender a desinflamar o organismo. Muitas postagens minhas no Instagram falam assim, olha, aprenda a desinflamar o seu corpo, que isso é o segredo, tá? A gente aprender a desinflamar. E vamos juntos nesse entendimento mais amplo para a gente poder fazer o nosso corpo voltar a funcionar. Gostou do conteúdo? Aperta aqui, dá o seu joinha, certo? Manda esse vídeo para uma outra pessoa que você sabe que teve trombose nos membros inferiores, que teve dificuldade circulatória pós-Covid, certo? É muito importante a pessoa saber disso, entender que existe uma forma dela melhorar, porque às vezes ela ainda está cansada, ela ainda não está conseguindo fazer as suas atividades diárias, corriqueiras, tá certo? E se inscreva no canal, nosso canal bacana, a gente está aqui dando informações para vocês, certo? Aguardo vocês na nossa próxima aula
que nós vamos abordar com certeza um tema bem interessante também. Grande abraço para todos e até a próxima.